1 Gênesis 28, capítulo 1, versículo 28, irmãos, perdão. Vamos para o começo. Nós temos uma matéria maravilhosa hoje. Mudança de mentalidade é muito importante. Propósito para a vida, razão para nossas ações. E Deus o abençoou. Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-vos e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Tudo isso que a gente lê, os irmãos vão estar vendo na frente, né, sobre o sacerdote Samuel, sobre os filhos de Arão escolhido para oferecer o holocausto, oferecer as adorações. Tudo isso está aqui nesse princípio, né? Vamos aqui. Deus nos criou para quê? Primeiro, dominarmos. Segundo, governarmos a terra. Terceiro, nos relacionarmos com Ele. Aí, tudo isso já estava aqui no princípio. Então, Adão, Eva cuidava do jardim e falava diariamente com Deus. Se falava, relacionava. O sacerdote, qual é o trabalho do sacerdote? Ele tem um relacionamento com Deus, ele fala com Deus, ele intercede, né? Então ele tem uma intimidade com Deus. Tudo isso já está aqui, né? Claro que mais na frente a gente vai entendendo por que Deus mudou muitas coisas, a gente não podia entrar no templo, etc. É bom saber de tudo isso, mas aqui você tem a base de todas as coisas para saber o que perdemos e o que ganhamos. Então é simples, claro, objetivo, né? Então o pecado, né? A autoridade do mundo passa a Satanás. Ele, o príncipe deste mundo, né, quebrou o relacionamento com Deus. O homem perdeu o relacionamento com Deus. Bom, o que nós pegamos em Cristo? O que acontece com a cruz? Cristo, através da cruz, nos colocou novamente na posição inicial de Adão. Podemos novamente dominar, governar e nos relacionar. Tudo simples. Tudo que acontece lá nas leis, né, de Moisés, que nós não podíamos ainda, e passou aquele tempo todo, e hoje nós temos no tempo da graça, e hoje aquilo foram as figuras, né, símbolos de tudo que aconteceu hoje, que está acontecendo comigo e você hoje. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui até a arca aqui, tem 2 anjinhos assim. Nós não vamos ficar diante da arca aqui tentando fazer aquilo que foi a figura do que ia acontecer na crucificação de Jesus, nos dando esse direito de entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício, né? Alguns usam isso, a gente tem como lembrança, como símbolo, né? Mas a gente não podemos voltar à antiga, porque nós estamos numa nova aliança. Então, meus irmãos, os irmãos podem... Apocalipse, não sei se os irmãos já conhecem, diz que somos reinos e sacerdotes. E ele diz o que? Primeiro, o capítulo 1, versículo 6, ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as línguas, tribos e nações. Ele é o príncipe, é o rei entre os príncipes. Então ele dá uma autoridade para nós que nós tínhamos perdido. Irmãos, porque eu estou trazendo essa matéria hoje para os irmãos aqui, que serve para todos. Isso aqui não é
algo só para pastor, para missionário, para bispo, para alguém que tem um título, mas é para todo homem e para toda mulher, né? O que está acontecendo? Eu já li várias matérias, li várias coisas de vários professores mesmo de nome, que tira o que Deus nos deu, transfere o que Deus nos deu. Então, aqui, ó, eles cantavam um novo cântico dizendo: digno de honra e de glória, digno de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque com o seu sangue ele nos comprou. Nós estávamos perdidos, né? Nós estávamos perdidos. Em 2 Crônica, Crônica 2:4, diz assim: eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para apresentação contínua do pão da proposição para o holocausto da manhã e à tarde. Então o sacerdote ele ia lá oferecer. Eu não vou ficar preso aqui não, eu vou partir para o nosso ponto principal, para nós resumir isso rapidinho, né? Então, meus irmãos, eu fiz um esboçozinho aqui para não ficar perdido. Daqui a pouco eu vou falar eu vou falar de revelação. Eu vou falar do sacerdote mesmo, e o anjo do lado do sacerdote, coisas que você não vai ver em nenhum estudo por aí. Hoje você vai ouvir coisas aqui que você não vai ouvir em nenhuma escola teológica, em nenhum lugar, em nenhuma igreja você nunca escutou. Isso aqui você pode acompanhar esse esboço, você pode ver algum parecido, você pode ver algum estudo falando sacerdote, você vai achar muito. Mas o que eu vou falar hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum na face dessa terra. O que eu vou falar hoje para você sobre o sacerdócio dentro da experiência espiritual, e é isso que eu quero passar para os irmãos. Eu estou olhando aqui, ó. Primeiro, queimavam incenso, oração e adoração. Quando estão queimando incenso lá, o que eles estão fazendo? Né? Está representando o que? Ele estava oferecendo, né? Ele estava oração, adoração. Foram chamados para isso, o sacerdote, para oferecer uma adoração, né? Para orar, para interceder. É uma das coisas. Eu e você somos isso hoje já. Eu e você faz isso. Quando você vem na igreja, quando você ora pela sua família, você está fazendo o papel de sacerdote. Quando você intercede pela sua filha, pelo seu bairro, você está fazendo esse papel, né? Traziam a estola sacerdotal, as vestes. O que significa essas vestes? Autoridade. Você tem uma autoridade em você. Você tem essa autoridade. Serviu no Santo dos Santos, intimidade com Deus. Santo dos Santos, né? Muitas das vezes a pessoa pode, a gente temos uma coisa aqui que no Levítico 21, até muitas das vezes algumas igrejas não deixam as pessoas participar da ceia, não deixam as pessoas cantar no grupo. Nós temos uma membra aqui que ela ficou 10 anos numa igreja, ela não podia participar do ciclo de oração, ela não podia participar da reunião dos crentes, porque ela ainda não era casada e ela não era batizada, né? E nós temos o Levítico 21 que diz que todos aqueles que tinham defeito, nós vamos ler para nos ganhar um tempo, todos aqueles que tinham inconformidade, que era cego, que tinha mão ressecada, que tinha impinge, que tinha pé quebrado, não podia chegar para servir a mesa, mas do pão da santidade do Santo dos Santos poderia comer. Então nós abrimos as portas, como Jesus fala, empurre-os à minha casa para que entre os aleijados, os problemáticos, porque aqueles os que foram convidados para a festa, cada um tinha uma coisa para fazer, eles eram especial, não quiseram entrar na festa. Então, aqui ele chega no Santo do Santo, você vai tendo mais intimidade com Deus. Como que você vai tendo? Eu tenho que botar todo mundo para dentro, para que ele alcance um nível de santidade, que ele chegue a essa intimidade. Se eu não empurrar essa pessoa, se ele não comer do pão, se eu não fazer com que ele fique bem fisicamente, que ele fique bem espiritualmente, que ele alcance a revelação, que ele alcance a luz, ele nunca vai chegar a esse nível desse sacerdote.
Então o sacerdote, ele não é todas as pessoas que já alcançou um nível, mas à medida que nós vamos caminhando e aprendendo e vamos se tornando cada dia mais a imagem do Senhor, em santidade, em santificação, vamos renunciando, vamos chegando mais perto do santo, numa intimidade. Então esse sacerdote, né, servia no santo do santo, né, quer dizer o que? Intimidade. Existia 3 lugares no átrio. Existia um lugar no pátio, existia um lugar que ele chegava num lugar próximo, assim, como se fosse o lugar que tinha mais glória, e tinha santo do santo, aquele que ia lá dentro. Por isso Davi falou assim, olha, o pessoal ficava assim, ó, vai lá interceder pela gente, porque o povo não podia chegar lá. Ó, eu vou entrar lá. Tem uma história assim, né, que vocês limaram uma corda em mim. Se eu ficar queimado lá é porque Deus me rejeitou. Então se não fosse Jesus, nós entrássemos no Santo Santo, nós era torrado, nós poderíamos morrer, poderia dar um troço na gente, alguma coisa se entrasse na casa do Senhor e não tivesse Jesus que nos preparasse para isso. Por isso nós precisamos totalmente do Filho de Deus, para que nós possamos chegar a esse ponto de ser um sacerdote e oferecer. Por isso que o pecador está pedindo oração para você, ele está pedindo socorro a você, ele está pedindo ora pela minha família. Ah, mas você não pode ser ignorante, mas você não crê em Deus, você não tem fé, irmãos, ele não é sacerdote, ele não tem como ele entrar nesse lugar, você pode entrar por ele. Mas quando ele aceita Jesus, ele é purificado, santificado, e ele traz ele à mesa entre os santificados, para que seja purificado, né, e participe da mesa. Ele vai participar dessa mesa, né? Vem cheio de problema, ele vem, empurra os aleijados, empurra os problemáticos, para que encha a minha casa. E ele vai passando entre esses átrios, e ele vai chegar, até o momento que ele pode chegar no Santo dos Santos e começar a servir a mesa, e amanhã está intercedendo por pessoas, isso que você está fazendo. Então, Levítico dizia isso, mas no final, último versículo 21, ele diz assim, capítulo 21 de Levítico: mas comer o pão da santidade podereis comer. Porque se ninguém comer o pão da vida, como que vai sobreviver? Como que vai ressuscitar? Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Aí, pão. Eles levavam pão, né? O mantimento, quer dizer o quê? A palavra de Deus. Eles levavam lá o pão, levavam o sacrifício lá. Hoje para nós o que significa isso? O sacerdote, ele traz a palavra. Ele pode trazer uma palavra. Então, meus irmãos, somos chamados para quê? Governar sobre a terra, agir como sacerdote, ao mesmo tempo. Então você governa, você controla, domina. Foi isso que Jesus te deu, porque nós tínhamos perdido em Adão, né? E você serve a Deus como sacerdote. Todos os cristãos, independente de cargo, independente de posição na igreja, pode exercer essa função em qualquer lugar que estiver, independente de título. Qualquer uma pessoa pode entrar, ela se santifica, ela vai buscando a Deus, ela vai se separando cada dia mais. Amanhã, qualquer um cristão que tem vida com Deus, ele pode orar por alguém. Você pode orar por alguém. Nem sempre a pessoa pede oração para o pastor, nem sempre pede a oração para o líder. Às vezes quando alguém chega aqui na igreja, já foi alguém que orou, uma irmã que orou, uma obreira que orou, uma membra que orou, um irmão que orou, um obreiro ou um irmão que tem. Eu fui curado da meningite por um diácono da Assembleia, né, com 4 anos de idade. Então ele botou a mão e saiu um bicho da minha cabeça rolando, a meningite. Os irmãos sabem que ela deixa todo troncho ou mata, né? Ou a pessoa fica com problema na mente. Eu fui curado. Então, irmãos, o que eu quero hoje trazer para os irmãos é o que acontece. Eu vejo alguns estudos e, tipo assim, as pessoas falam, toda vez que a gente faz um trabalho, que a gente ressuscita alguém que estava morrendo, a gente vê os testemunhos aqui, quantas pessoas, os irmãos entram no hospital, outros irmãos que entram no hospital, ressuscitam pessoas, curam as pessoas, depois sai vivo, como se entrasse num lugar de sombra da morte, curar essas pessoas. A pessoa estava morrendo, e se não tivesse oração ia morrer, e sai do lugar vivo curado.
O que você imagina que é isso? Só um sacerdote. É um poder que Adão tinha perdido, Deus está te dando agora. Quando eu falo isso na igreja, a pessoa fala assim: olha o ego do irmão. Ele está pensando que ele é Deus. Olha a ignorância. Jesus morreu na cruz, irmão, para nos dar o que a gente perdeu. Eu vejo estudo de teólogo falar assim: não, isso só pertence a Deus, isso pertence a Jesus, isso pertence aqui. Irmão, pertence a Jesus, ele deu para nós. Ele disse: todo o poder foi me dado do céu e da terra, e passou para nós. O que está acontecendo com a igreja? A igreja perece. É isso que eu quero passar para os irmãos, para que você use esse poder que Deus te deu. Se você não usasse, se a irmã não usasse, ela não ia salvar uma alma, irmão. Se você ficar nesse negócio, achar que eu estou achando que eu estou querendo levantar o meu ego, que eu estou achando que eu sou igual a Deus, irmão, Deus, eu sou a imagem e glória de Deus. Se eu sou um com Ele, se eu sou rei, sacerdote, eu tenho as funções que Jesus teve quando Ele estava na terra, e Ele passou para nós. O que Ele veio fazer? O que Jesus veio fazer? Está claro aqui. Por isso, não adianta ficar lá. O cara estuda a Bíblia inteira, traz um estudo lá da casa do chapéu, bate na sua porta, irmão, com um monte de livro. Aí chega aqui, cai endemoniado. O cara conhece Bíblia pra caramba, sabe o nome de todo sacerdote, sabe versículo, Bíblia por Bíblia, sabe o Pentateuco inteiro na cabeça, como Paulo sabia. Depois cai no cavalo. E você precisa só simplesmente, a coisa tão simples, Jesus deixa pra gente: olha, eu vim dar para você o que você perdeu. Você era cavalo do diabo, você vivia num trapo, você vivia esculachado, você vivia nas correntes. Eu te tirei, levei cativo o cativeiro, te tirei do cativeiro e te dei poder. Aí quando a gente prega isso, irmão, aí as pessoas pensam que a gente está se exaltando. Vai falar: o pastor está se exaltando, está querendo dizer que ele é poderoso. Irmão, eu não sou poderoso, mas eu tenho o poder que Deus me deu. Por que, irmãos, estou trazendo essa palavra? Porque essa é uma palavra para membro, para todas as pessoas que fazem uma aliança com Cristo, que morre e ressuscita. Irmãos, eu sou um homem que eu vivo sozinho. E eu lembrei, irmão, fica poucos pastores não querem nem amizade, poucos pastores que eu tive. Eu só tive o pastor Alexandre, o pastor Adão, poucas pessoas, porque elas não entendem. Aí eu lembrei agora, pegando um gancho. A irmã saiu daqui, a irmã falou comigo assim: pastor, eu vou fazer uma campanha lá na pastor. Eu falei: irmã, ela pediu autorização, falou, eu vou lá na igreja todo sábado. Ela estava indo ajudar uma pastora todo sábado lá, não sei se é pro lado de Ponte Alta, né, irmão? Ponte Alta. Ela estava ajudando, me falou comigo. Eu falei: não, vocês estão aqui para fazer a obra. Vocês são sacerdote, vocês são rei, vocês têm autoridade. E vocês não estão aqui numa prisão, vocês são livres pelo Espírito Santo. A irmã pode ir e vai lá ajudar. E ela ficou indo todo sábado, como tem um sábado aqui. Às vezes tinha uma reunião, alguma reunião aqui, acabou aquela pastora que teve aqui. Aí ela vai orar por uma pessoa, como ela falou mesmo aqui, ela está aqui de testemunha. A mulher: não olha não, que você vai pegar doença, você vai pegar isso que lá, você vai pegar o vírus. Então eu lembrei disso. Eu lembrei do meu tempo, quando eu era jovem, que eu entrei para a igreja, tocava violão, jogava bola com o pessoal. Nossa igreja tinha time de futebol, né? Eu era batista e tal. Aqueles meus colegas, eu estava no meio deles, aí é só torcendo para time, torcendo para o Flamengo, torcendo flamenguista roxo. Aí quando acabava o culto: vamos lá, comer aquela pizza lá para comemorar a vitória do Flamengo. Aí eu olhava para aquilo assim, eu já batizado com o Espírito Santo, Deus me levando para os lugares e tendo revelação. Eu falei: aqui, nossa, eu sou igual a um deles, se eu ficar aqui eu vou ser igual a eles, eu tenho que sair. Eu saí do meio deles e disse: nunca mais eu volto. Nunca mais eu voltei, mas eu também nunca mais baixei aquele nível. Diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Se você anda com gente que não tem fé, ele puxa a sua fé. Se você anda com gente que não entende as coisas espirituais, ele confunde a tua fé. Ele confunde você no meio do caminho, e o diabo dá um saída para te atrapalhar a tua vida. Então é por isso que você não me vê, porque eu vou falar algo agora que vocês vão ficar, ou você vai se desviar, ou você vai falar que eu estou doido, ou você vai pensar até coisa. Irmãos, depois eu continuo aqui, que eu estou com essas apostilas aqui, vou dar para os irmãos aí. Irmãos, eu disse aqui para os irmãos que o irmão Moisés entrou no meu quarto e começou a conversar horas e horas comigo. E se tem algo aqui que ele falou: ó, pastor, já falei, com aquele jeito dele mesmo, com aquela voz assim: falou, falei com o Lucas, entendeu? O Lucas vai dar o título para ele ser abençoado. Eu fiquei ouvindo aquilo. Foi um dos assuntos, mas a gente conversou vários assuntos.
Aí, foi um dia, o Lucas me ligou: pastor, me dá o número do CK, que eu vou dar o irmão. Eu falei: tu tá ouvindo a voz do teu pai? Aí você pode pensar que tá, né? Mano, ele entrou no quarto. Eu estava assim, orando a Deus, meio que eu costumo encostar minhas costas na parede assim, ficar orando assim. E ele entrou. E várias pessoas já entrou no meu quarto dessa maneira. Também o inimigo já tentou entrar de várias formas. Eu quero explicar algo para você, que você não sabe, que você não conhece. Você pode falar assim: repreende, pode ser demônio. Mas ela fala assim: não, a igreja, a gente aprendeu isso, que se aparece alguém, tem que repreender, porque ninguém volta, porque é demônio, etc. A gente vai pensar, a gente vê lá que Elias apareceu lá no momento que Jesus estava, Moisés e tal, etc. Eu quero explicar algo para você que você não conhece. Quando você nasce na barriga da tua mãe, que Deus já te escolheu e tem um propósito, existe um anjo que acompanha a tua fala, o teu crescimento. Ele acompanha você desde a barriga da tua mãe. E ele acompanha as tuas faculdades mentais, tudo que você... E ele, quando você às vezes tem visão, que você fala: poxa, eu estou me vendo ali. Você vê que é uma pessoa parecida com você, é o teu anjo de guarda. Então, toda vez que... Eu já vi várias vezes, claro que você vai ver semblante mais diferente, você vai ver mais bonito, você vai ver... Eu já vi aqui, quando eu estive na Marilene, eu vi um anjo, ele era negro, mas tinha os olhos meio verdeado e tinha o cabelo encorocorado, meio branquiçado. E eu estive na casa da Marilene, e eu cheguei e ele estava muito triste. E eu vi aquele anjo, eu sabia qual era aquele anjo de guarda de qual irmão. Aquele irmão não estava mais congregando aqui com a gente. Eu sabia que ele era o anjo de guarda daquele irmão que estava triste. E o irmão também estava triste. O que acontece? Esse anjo, quando uma pessoa morre, ele não pode mais representar mais nada. Mas às vezes ele aparece e fala como se fosse aquela pessoa. Como se fosse realmente as faculdades daquela pessoa. Eu vou te explicar algo que você não sabe. O sacerdote, nós somos sacerdotes de Deus, mas existe sacerdote do diabo. Sacerdote não é coisa pequena não, irmãos. Tem gente que fala: pastor, irmão, o sacerdote está acima de pastor, irmão. Eu vou explicar uma coisa para você. Os sacerdotes do satanismo, eles voam pelos hospitais, e se um se encontrar com o outro no hospital, um mata o outro. Eles não podem ficar perto um do outro, coisa que você não sabe. Quando eles nascem na barriga deles, que se a mãe é feiticeira, vem um anjo da parte do anjo de luz e fica acompanhando aquela criança, o que ela come, onde ela dorme, o que ela assiste. Eles começam a controlar, eles não deixam comer qualquer coisa, eles são treinados, aquela criança desde a barriga, e aquele anjo acompanha o tempo todo aquela criança, porque aquela criança foi separada para ser um sacerdote do satanismo. E com você não é diferente, você foi separado para ser um sacerdote, e tinha um anjo que te acompanhava dia e noite, por isso que você está aqui vivo. Então, vamos supor que Deus te levou, e muitas das vezes esse anjo ele pode trazer uma notícia como se fosse você já está na parte da glória de Deus, e ele chega, começa a falar comigo. Então eu tive tantas coisas, irmãos, desde o começo do Brasil, pessoas do Brasil, coisas que aconteceram no Brasil, que eu tive anjos que entrava dentro da minha casa, na personagem dessa pessoa, desse presidente, desse imperador, desse rei, e falava comigo, porque aquela pessoa não poderia ver. Então eles treinam a criança está na barriga. Eu já vi vários conhecidos, vários africanos que foi feiticeiro, que foi satanista, que nasceu no satanismo, que foi escolhido já na barriga da mãe, a mãe já entregou para o satanismo, e quando ele entrega, faz aquela criança, aquele pacto, já vem um anjo da parte dos anjos das potestades, desce e começa a acompanhar aquela criança. Aí você vai ver, eles não deixam a criança comer de tudo, eles começam a trabalhar a dieta daquela criança, o que aquela criança assiste, tudo, ele acompanha tudo, e ele fala na voz daquela criança, ele se expressa como aquela criança, e se quando aquela pessoa ficar adulta, aquela pessoa morrer, ele pode aparecer perto de você e falar assim, falar com você como se fosse ela, e você ficar assustado, porque o anjo de guarda nosso, ele é parecido com a gente. Amém, irmãos? Amém. Então, um sacerdote não é a gente vê na igreja, Deus fez ele sacerdote, todo mundo amém, né? Deus é comigo, né? Irmão, é algo que está acima do que você possa imaginar. Olha só, você pode dominar, você pode governar a terra, tá? E você pode oferecer adoração e sacrifício a Deus.
Amém, irmãos? Às vezes você vê a sua sombra. Às vezes você vê uma pessoa na sua frente. Às vezes você vê uma pessoa. Se você vê as pessoas que apareceram a Abraão, anjos apareceram a Abraão, apareceu a Sara. Quando Isaac ia nascer, já aparecia o anjo, já falando daquela criança. Se você vê também o anjo que aparece a Maria, você vai ver também quando as crianças na barriga começam a se comunicar. E você vai ver o acompanhamento das crianças. Quando você já estava na barriga da sua mãe, Deus já tinha um propósito na sua vida. E Deus já colocou um anjo para te guardar onde você anda. Só que esse anjo, ele é parecido. Quando você vê, ele é parecido com a sua fisionomia. Você vai ver a sua fisionomia. Você vai ver ele próximo de você. Porque ele se expressa como você. E muitas vezes quando ele aparece falando como se fosse você. Tem tantas coisas, irmãos. Eu estava conversando com a irmã. E ela tem uma experiência no mundo espiritual. Que ela já teve em várias fronteiras. E ela teve batalha espiritual com vários principados que estavam oprimindo, né, certos lugares. Então, tem pastores que talvez você não conhece, tem pastores no nível espiritual muito mais alto que a gente, né, sacerdotes espirituais, pessoas treinadas, que eles se reúnem com 5 irmãos, e eles brigam pela fronteira do Brasil para não deixar demônios principados fazer o que querem aqui. Talvez você não conheça isso ainda. Existem cristãos que estão no nível superior ao nosso. Só que hoje a irmã, ela tirou um rato de uma garganta, mas ela pode daqui chegar em Brasília, orar em cima do presidente. Ser um sacerdote é muito mais do que você possa imaginar na sua mente. Se você imaginar que como nós ficamos aqui esses 2 anos sem sermos afrontados deste lugar, porque tinha um sacerdote intercedendo, e tinha a igreja com pouco entendimento segurando nas plataformas na oração. Isso é para você entender a intercessão dos sacerdotes na terra. Você é sacerdote, isso é coisa mais do que você possa imaginar. Quando a Bíblia diz assim, ele pode fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, além daquilo que cremos. Além daquilo que cremos, irmãos, eu estou trazendo para você para algo muito sério. Olha, eu vou falar algo para você. Se você não entender, se o teu nível não der para entender o que eu vou falar para você agora, né? Você vai orar. Você vai orar e vai buscar para Deus confirmar no teu espírito. Eu estava em casa e vai fazer anos e 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 anos. E eu sempre via aquele Dom Pedro I entrava e começava a falar comigo. E eu falava assim, será que eu estou ficando doido, Senhor? Né? E foi indo, ele falava de muitas coisas do Brasil. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí Deus foi falar comigo, não, o anjo de guarda dele. O anjo de guarda dele está falando com você. E era a fisionomia dele toda, né? E já há anos que isso acontece. Aí quando foi agora, né? E foi acontecendo várias coisas no Brasil, ele foi falando o que estava acontecendo. E ele chegou na minha cama e botou a cabeça assim, ó. E estava pedindo perdão. Eu falei, por que ele está pedindo perdão? Né? Aí eu falei, por que esse camarada está pedindo perdão? Aí eu fui ler a história dele, né? No reinado dele, ele saía com aquelas baronesas dos príncipes lá, né? Que vinha de Portugal. E ele traiu muito a esposa dele. Isso atrapalhou muita coisa no Brasil. Ele se recuperou depois. Ele teve um outro casamento. Aí ele regenerou. Ele se levantou e morreu em Portugal. Que ele foi para lá para buscar, para defender a coroa para a filha dele, né? Para a filha dele. E ele começa. Aí eu falei, Senhor, o que ele quer? Aí Deus me levou para a Bíblia. Deus me levou para a Bíblia e disse assim, olha, é aí que está o fundo para você melhorar o Brasil. Você tem que orar como os homens oravam. Senhor, perdoa o pecado dos nossos pais. Que pai? Há 400 anos atrás. E que pai? Há 100 anos atrás. Que pai? Perdoa os pecados que o meu pai fez lá há não sei quantos anos atrás. Senhor, perdoa os pecados. Você vê Jeremias orando, você vê vários profetas orando. O profeta nasceu, ele não tinha nada com aquilo. Isso vai fazer 500 anos. E Deus fala, aí está para vocês resolver o problema do Brasil. Você que é sacerdote, irmão. Qual é a oração do crente? Senhor, perdoa aqueles que plantaram as coisas erradas.
Eu não sei se você está entendendo, irmão. Você veio aqui nesse lugar. Não sei o que você vai entender sobre isso, mas que o Espírito Santo possa se revelar a você e você ter entendimento do que eu estou falando. Ele chega no meu quarto, bota a cabeça na minha cama. Eu falo: Senhor, quem sou eu? Também sou um miserável pecador. Mas muitas consequências no nosso Brasil veio porque ele foi o primeiro imperador. Só que tem uma coisa que Deus me levou. Ele deu uma grande vitória para o Brasil e é o que nós estamos pregando aqui. Ele foi colocado por Deus. Ele foi colocado por Deus, apesar desses pecados. Ele teve falha. Por quê, irmãos? Eu acompanhei a história dele. Com 9 anos de idade ele veio de Portugal. E ele ficou criado num lugar fechado com uma mulher que tinha problema de psiquiatria. A mulher era tinha problema de cabeça. Ele foi criado com essa mulher. E ele ficava em lugares presos. E ele começou a se acostumar em São Cristóvão, que ele brincava com algumas crianças. E isso deu problema, né, no crescimento dele. E depois ele casou e tudo, etc. Mas ele vinha, tem a baronesa de São Vicente de Santos, né, que ele se envolveu com ela. Mas ele deu um título para ela que ela nem merecia, porque ela não era brasileira, ela era de outro país. Ele viajava do Rio e vinha para cá para ter relação com essa mulher. E isso deu muito problema no Brasil. Só que depois ele se arrepende, ele tem um segundo casamento e ele se regenera, mas ele morre lá em Portugal. E ele aparece agora na minha cama falando: perdão, pedindo perdão, porque teve uma grande influência em toda essa geração brasileira de 500 anos atrás. Se você começar a ler a Bíblia, eu não vou abrir aqui para você, você vai ver vários profetas, você vai ver vários homens pedindo perdão pela terra. Você vai ouvir vários pastores. Quando eu entrei por aqui, Deus falou: unge esses postos todos, saia ungindo, saia marcando o território, aborto que tinha por aqui, mortes que tinha por aqui. Deus falava: olha nessa terra, pede perdão para esse povo que morreu, para abençoar essa terra. Muitas pessoas morreram e deixou uma maldição, e perdoa o nosso pecado dos nossos pais. Eles não sabem de nada, eles não sabiam de nada. E ele chega na cama e bota a cabeça e fala: olha, perdão. Eu falei: Jesus, eu sou mais miserável que ele. E ele está pedindo perdão. Ele está pedindo perdão, não é questão de você diretamente. Ele está pedindo perdão para o Brasil. E ele está dizendo: vocês podem fazer alguma coisa, vocês podem orar pelo Brasil, vocês podem pedir perdão, vocês podem pedir perdão por mim, vocês podem pedir perdão pelos meus pais, vocês podem pedir perdão pelos pais de vocês, vocês podem, linda, e podem melhorar o Brasil, vocês podem melhorar o Brasil. Irmãos, você foi chamado aqui porque você está nessa responsabilidade. Vocês são sacerdotes. Isso não é coisa pequena, não. Eu poderia falar o que um sacerdote do satanismo faz. Ele faz um peixe vir de lá do lago na tua mesa. Ele faz uma faca voar de um lugar e te pegar na cama. Um sacerdote, ninguém pode nem ficar perto dele. Ele não aparece com o chifre na cabeça desses boboca aí que fica na televisão se enchendo de tatuagem, botando um monte de troço, abrindo a boca no meio. Ele chega de terno e gravata e sente um fogo assim na mão, ó. Ele foi separado no ventre da mãe dele para ser sacerdote do diabo. E eles lutam contra. Eles só não destroem a gente, eles têm poder para destruir muita coisa. Porque quando eles tentam destruir a igreja, os anjos fazem corrente assim, ó. Eles colocam braço com braço em volta da gente para não deixar eles destruir. Existem muitos sacerdotes, eles estão nos hospitais, eles estão distribuindo, porque muitos foram treinados para matar, ou eles têm várias funções na terra, eles estão nos tribunais, eles estão no meio da política, eles estão no meio dos hospitais, eles estão no meio dos futebol, eles estão em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E hoje eu quero entrar com essa mensagem com você, que você não é sacerdote só que numa igreja pentecostal, coluna de fogo, e título, e essa coisa está muito, sabe, pastor tem muitas outras funções que você não tem ideia. Quando você está lá no seu trabalho, você é um sacerdote, exercendo uma função de domínio, e lá você adora com o teu emprego, com o teu serviço, com a tua vida. Você é um sacerdote, e ali está tendo muita coisa impedido. Uma empresa não é fechada por causa de você. Você pode salvar um país, você pode salvar um município, você pode salvar a sua rua. É uma coisa, irmãos, eu queria que você, agora o Espírito subisse e essa revelação expandisse sobre o teu espírito, para que você possa entender a dimensão de tudo que eu estou falando. Você vai ver várias mensagens na Bíblia, eles pedindo perdão pelos reis, filho pedindo perdão pelo que os pais fez. Só que eles
pelos reis, eles nem eram nascidos. Você vai ver o profeta pedindo perdão, abençoando a terra, tirando a maldição da terra. E isso eu fui aprender com o tempo para cá, com alguns sacerdotes evangélicos, cristãos, que eles entram em países e eles começam a pedir perdão pelaquela nação, por alguma coisa, e acabar a guerra. Tem guerra que não acaba, né? Aí depois veio o segundo Dom Pedro II, que foi o filho que ele deixou, e com 2 anos ele deixou José Bonifácio. Você vai ver em São Paulo, irmão, 3 figuras que ficou no meu espírito, que eu aprendi muita coisa, né? Muita gente fica eleito sobre figura de futebol, de jogador que foi importante, história do Pelé, história, irmão. Se você ler a história desses homens, você vai ver que o que eles queriam, o que nós queremos, é o que Jesus quer. O que eles queriam? Independência ou morte. O que nós somos? Os 3 na fornalha. Eu prefiro morrer do que adorar outro. Preferimos morrer do que deixar o Brasil escravo. Você vai ver de libertação dos escravos. Você vai ver muitas coisas. É o que nós pregamos. Nós não pregamos prisão e religião. Religião só oprime e prende. Nós pregamos que é liberdade. Eu prefiro morrer do que ficar escravo. Eu prefiro andar pela fé do que viver. Você vai ver o que ele trouxe, a liberdade para o Brasil. Aí depois veio o filho dele. Quando ele foi para Portugal, ele entregou José Bonifácio, que foi o tutor do filho dele. Ele falou: olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu vacilei, porque eles tiveram intriga, mas eu quero que você cria meu filho, que você seja tutor do meu filho. E ele conseguiu ficar, o menino já tinha 5 anos, ele ficou 2 anos com o menino, instruindo o menino. José Bonifácio era um homem muito culto. José Bonifácio falava vários idiomas, né? E esse menino cresceu, mas aí fizeram uma tramonha, falaram que ele estava ensinando o menino errado, que estava fazendo coisa errada, tiraram ele, expulsaram ele da política. Ele era ministro, ele tomava conta como governador de São Paulo. E depois você vai ver que esse menino cresceu e ele fez coisas maravilhosas no Brasil. Ele falava 5 idiomas. Dom Pedro II falava 5 idiomas, era um homem íntegro, tinha uma família maravilhosa. Aí o que fizeram? Traíram, os militares traíram ele, e ele foi levado de volta para Portugal, né? E a população que amava ele não sabia de nada. Pegaram escondido, botaram a família e ele no navio. Por isso ele chega: vocês podem orar pela gente, nós somos traídos. Ele já era brasileiro. Então, onde está o nosso problema do Brasil? Não adianta ficar aqui discutindo política, falando mal do presidente. Aí depois os outros que derrubaram ele, aí se traiu uma outra, e se traiu uma outra, e roubava, se traiu uma outra, se traiu uma outra. O que esses homens queriam para o Brasil? Tirar o Brasil da opressão, tirar o Brasil da escravidão. O que eles fizeram? Eles também favoreceram a liberdade dos escravos. O que Jesus veio fazer com a gente? Ele veio dar de volta a gente a autoridade e nos deixar livre para cuidar das nossas decisões, sermos livres para servir e adorar o Senhor, né? Então quer dizer, o Brasil continua o quê? Sendo escravo, pagando dívida, e nós pagamos imposto, até a água que passa embaixo as terras, eles vêm da terra com as pessoas de fora, desvaloriza a gente, para quê? Para nós sermos oprimidos, né? E ele pede perdão por isso. O filho dele fez um trabalho maravilhoso, né? Resolveu muitas coisas do Brasil, mas traíram ele, pegaram e botaram no navio, irmão. Botaram no navio, levaram de volta para Portugal, traíram e não falaram para ninguém do Brasil. A população, o brasileiro amava, os brasileiros amavam demais Dom Pedro II, mas pegaram ele e a família dele, né? Houve uma traição sobre Duque de Caxias, aquele marechal, e o marechal se levantou contra ele, veio os militares e botaram ele no navio e falaram: você vai embora daqui, né? Traição, calúnia, inventaram mentira, e eles foram no navio com a família, e o povo não sabia de nada, como acontece um monte de coisa hoje lá nos tribunal lá, né? No Senado, e nós não sabemos de nada, nós só vamos obedecendo, nós só vamos feito escravo para lá e para cá, nós só vamos para lá e para cá, nós não sabemos nada que está acontecendo. E hoje eu digo para você, Deus fala para mim e para você: há uma solução, está na mão dos sacerdotes de Jesus Cristo. Então você chega nessa igreja, nesse lugar pequeno, né? Aí eu estou aqui falando de uma coisa sobrenatural para você, e você pensa assim, por que esse lugar foi sustentado até hoje? Por que quantas coisas aconteceram aqui com a minha vida? Eu fui metralhado um monte de vezes, né? Mas Deus me sustentou ainda, para você ouvir essa palavra hoje.
para você entender. Eu sempre falo para os irmãos, eu quero que você dê um culto com razão. Você hoje, irmão, eu fico chorando quando eu estou em casa. Eu falo, Senhor, eu estou aqui. Eu levo 8 horas estudando. Ó. Eu falei para os irmãos que eu estou com mais ou menos uns 5, 6 tutores para estudar a história, estudar essas coisas. Porque tem coisas na cabeça das pessoas que não é demônio, que nem nada, tem que saber das coisas. Tive alguns tutores, né? Eu tive um pastor maravilhoso na minha vida que me levou para a faculdade. E hoje eu agradeço essa formação. Eu tive outras pessoas que me instruíram. E hoje eu estou aqui para dizer isso para você. Porque Deus se revelou a mim e tem se revelado de várias formas, e Ele está dizendo para você, por que acontece isso com o Brasil? E por que muitas das vezes acontece com a nossa casa, com a nossa família? Por quê? Porque uma coisa vem lá de trás já. Eles temiam, outra coisa que muitos não falam, temiam a Deus. Não ficava falando de Jesus Cristo, essas coisas, mas eles falavam que eles estavam aqui por Deus. E foi Deus, irmão. Eu sei que foi uma obra de Deus. Pelo que eu vejo, foi uma obra de Deus. Agora, ele teve um monte de erros, mas ele pede perdão, mas ele teve algo muito importante no Brasil. Ele trouxe a independência do Brasil, só que depois tiraram, né? Depois fizeram essa traição. E hoje eu chego para você, o que tem a ver isso, pastor, com o nosso assunto hoje? Eu estou dizendo para você o que significa ser rei e sacerdote. Poder resolver as coisas de um país, poder resolver as coisas de uma nação, poder resolver as coisas da tua rua, poder interceder, irmãos, poder interceder por teu parente, poder interceder pela prefeitura. Quantos irmãos estavam com tantas coisas na prefeitura e nós fomos lá e resolvemos? Quantas coisas têm acontecido? Você é um sacerdote, entenda o que é isso. Agora, o que está acontecendo? Eu tenho algumas inimizades com algumas pessoas, não que eu traga inimizade, porque elas não estão entendendo essa linguagem. Se eu falar isso que eu falei aqui, muitas igrejas vão falar que eu estou trazendo espiritismo para dentro da igreja. Vai falar que eu estou pregando reencarnação. Vai falar, eu não estou pregando reencarnação. Eu tenho uma experiência, com 5 anos de idade, o Senhor já me dava visão. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe como você. Você não é diferente de mim, nem eu de você. Irmãos, nós temos aqui, se você vê dentro da igreja, as pessoas tudo mira pastor. Irmãos, existem tantas coisas no reino de Deus que você não tem ideia. Um momento você é professor, um momento você é sacerdote, outro momento você age com autoridade de rei. Há um momento que você age nas profecias, há um momento que você tem um tom de línguas de interpretação, há um momento que ele se manifesta em você como Deus da justiça, como o sol da justiça, há um momento que ele manifesta em você como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e você começa a falar, né, que ele tira o pecado. Eis aí, ó, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Há um momento que ele se manifesta através de você como pastor. Nem sempre é como pastor. Às vezes ele manifesta como você para você entrar em batalha espiritual, o que eu estou levando você agora, para você entender. E isso não é coisas que vocês não estão vivendo. Eu estou falando isso com vocês porque vocês estão vivendo. A irmã estava aqui, a irmã Leni estava aqui, e ela ia lá, ó o sacerdote, ó o profeta, ó, Deus me mostrou que vai acontecer assim, você vai morrer se você não se arrepender. E falou com a pessoa não se converteu e ela morreu. Não foi assim, mãe? Ó, o sacerdote, irmão, ele está vendo as coisas. Ele está vendo as coisas. Você está vendo as coisas. O que eu estou falando você está vendo. Eu só quero levar você mais um pouco acima, para você entender quem é você. E o que eu estou falando aqui hoje, que eu cheguei falando, eu não estou preocupado com a história de Moisés, com a história de Davi, com a história de Sansão, com a história de fulano de Cal, eu estou preocupado com o que eu sou hoje, o que eu posso fazer hoje. O que eu sou em Cristo hoje. Quem sou eu hoje? O que eu posso fazer hoje? Quem é você hoje? Então eu estou dando alguns exemplos, né? Aí quando eu comecei a falar, e aí entrou um anjo e falava assim: você faz isso aqui. E falava assim: não se preocupe com a tua mãe, ela não vai ficar no hospital. Minha mãe chegou no hospital, tomou um soro, saiu. Minha mãe tem 87 anos. A minha mãe ficou uma semana, não comia nada, só vomitava, tudo que botava vomitava. Aí a minha mãe foi para a casa da minha irmã. Quando chegou na casa da minha irmã, do que ele falou para mim,
ela não vai. Eu tenho autoridade sobre todo o Rio de Janeiro. Eu não vou deixar ela entrar nesse hospital. Minha irmã, como é que chama? O SAMU, os médicos foram na casa da minha irmã, cuidaram da minha mãe, na casa da minha irmã, deram soro. Minha mãe subiu para casa, ele não deixou entrar no hospital. Do jeito que ele falou comigo. Olha só, eu e você que estamos aqui, se você quiser acreditar, nós podemos mudar Guarulhos, São Paulo, e podemos atingir dentro de Brasília. Olha, irmãos, vou deixar você vou deixar sua mente. Eu estava uma vez orando, daqui a pouco eu via uma cobra gigante, que se enrolava lá em Brasília, tem duas coisas assim. Aquilo ali é um símbolo. Eu não posso dizer se é satanismo, se é maçonaria, o que é, mas é um símbolo que eles colocam, é símbolo 11, porque o número de Deus é 10, então Satanás coloca 11 para dizer que ele é mais que Deus. Então fizeram em Brasília duas coisas assim, que para dizer que é 11, porque a capital dessa época, por isso que ele fala do Rio de Janeiro, por causa do que a capital era no Rio de Janeiro, e eles transportaram toda a capital, e essa dívida toda que o Brasil tem, muitos, eles pegavam dinheiro emprestado com vários países, e foram deixando a gente mais escravo. Então, eles colocaram, se você entrar lá dentro, a maioria dos símbolos são coisas do Egito, são desenhos do Egito, são coisas do Egito, são coisas de Faraó. Você vai ver a adoração totalmente a Faraó, Brasília é. E eu estava orando, aí eu vi uma serpente, irmão, gigante. Essa serpente, ela fica o dia todo, uma cobra, né, meio averdeada, ela fica o dia todo em Brasília. Quando chega de noite, ela vai dormir na Amazônia, e vai dormir com um monte de espíritos políticos dentro da barriga. Um espírito grande, que controla muitas coisas do que você não sabe. Então, irmãos, quando ele chega, vocês podem, como que um anjo chega e fala, né? Eu disse para os irmãos que eu passei 10 anos da minha vida, irmão, eu não tinha autoridade nem para expulsar o demônio do cachorro, né? Uma coisa que aconteceu comigo eu estava dentro de uma igreja, eu não era pastor, eu sentei assim do lado, aí eu sentei num dia de vigília, eu estava assim, eu via aquele Papa lá, Dom Pedro II, aquele Papa, ele sentou do meu lado, e eu via ele entrar dentro da igreja, e ele falava assim: guarda a tua coroa, para que ninguém tire, você é um príncipe. Eu fiquei olhando assim. Eu já falei para vocês sobre a manifestação do anjo que é igual a pessoa. Eu falei: Jesus, estou louco nessa vigília. Quando o pregador subiu no púlpito, ele abriu nessa palavra: guarde a tua coroa, para que ninguém tire. Eu não era pastor. E ele está dizendo: entra no meu quarto. Ele dobra o joelho e fala: vocês podem. Por que a gente pode? Agora eu quero te levar ao entendimento. O que Jesus fez na cruz, irmãos, olha a autoridade que Adão perdeu. Vamos voltar, você já leu lá, para dominar, governar. Dominar e governar a terra, né? E ter relacionamento. Eles cuidavam do jardim, tinham um relacionamento, sacerdote, intimidade com Deus. Então eles dominavam, né? Tenha domínio próprio. O homem tem domínio da sua carne, das suas emoções. O homem domina tudo que está em volta dele. Ele dominava os animais, dominava tudo. E o homem reina sobre a terra. Ele perde isso. E o homem tem um relacionamento com Deus. Ele perde isso, que é o sacerdócio, que é a intimidade. Deus passava a tardezinha e falava com ele. E ele pega. Olha o que é governo de terra, irmão. Domínio sobre os animais, domínio sobre o mar, domínio sobre tudo, e rei sobre a terra. Ele perde tudo isso. E o que ele está dizendo para mim, irmão, quando ele bota a cabeça na cama e diz assim: olha, vocês podem. Por que ele está falando isso? Ele é um homem de autoridade, assim como aquele centurião fala. Ele vê Jesus e fala assim para ele: não, eu só preciso de uma palavra, porque ele sabia que era muita coisa. Jesus era o quê? Jesus era profeta, sacerdote e rei na terra. Não.
ele está falando, irmão? Por que ele entra dentro do meu quarto? Esse anjo, né? Já falei que uma personagem fala para mim: ora, vocês podem ajudar o Brasil. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu e você temos um poder sobrenatural, que eu e você temos de volta aquilo que nós perdemos, que nós podemos muito mais do que aquilo que imaginamos, que nós podemos. Mas às vezes a gente entra na igreja, a gente fica com aquelas preocupado, né? O reino de Deus já nos segue, irmãos. Nós já temos todas as coisas. Eu levei você a algo mais acima, para você entender que você precisa orar pelo teu bairro, pelo teu município, pelo teu estado, né? E pela tua nação. E você pode, quando você chegar num lugar, que nem existe algum lugar que os irmãos foram, que estava tão amaldiçoado, que os irmãos começam a pedir perdão, o Espírito Santo tomou na boca, para aquele lugar, pela ignorância dos pais, pelos pecados dos pais, né? Quem morreu não tem mais jeito, fala, mas se você ler a Bíblia, você vai ver lá o profeta pedindo perdão pelos pecados dos reinos. Perdoa nossos pais, né? Qual é a nossa descendência aqui? E tem mais. Qual é o plano de José Bonifácio? O plano de José Bonifácio é que o Brasil, ele ia ser um país com 4 raças, né? O negro, o índio, né? O pardo e o português. Essas 4 raças formavam-se a nação. Ele tinha esse projeto, esse plano de ser uma nação independente. Qual é o plano de Jesus para mim e para você? Se verdadeiramente o Filho de Deus nos libertar, sereis livres. Uma coisa liga a outra, irmão. Isso não veio por acaso. Isso não veio de qualquer jeito. Isso não veio por qualquer coisa. E até hoje continua tentando aprisionar o Brasil. Por causa de quê? Por causa das riquezas. E até hoje continuam tentando aprisionar a gente. Até os nossos pastores tiram a autoridade da gente. Até os nossos que vieram antes da gente, dos nossos pais, tentam tirar a autoridade da gente, porque nem eles sabem o que está falando. Por quê? Para que nós continuemos sendo escravos e nós não temos interferência nessa nação pela oração. E hoje Deus te chama para um compromisso. Hoje Deus te chama para algo muito mais poderoso do que você possa imaginar. Irmãos, se você ora por uma coisa pequena, você cura um enfermo, você cura um morto, ou você que está morrendo, como muitos aqui já fizeram. Irmão, o que você faz pequeno, você faz grande. É uma maquete, olha, presta sua atenção. Quando você vê um shopping construído, esse cara fez esse shopping de isopor antes. Ele botou lá a imagem lá, e olhou lá, botou os parquinhos lá, e botou umas crianças lá andando de bicicleta lá, e fez aquela maquete. Aquilo ali vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai existir naquele lugar um shopping daquele tamanho, ou um condomínio, ou seja lá o que for. Uma maquete é algo, irmão. O que você faz nesse lugar pequenininho aqui, meu irmão? Se você ora por uma pessoa aqui, e essa pessoa ressuscita, pode ter certeza que você pode ressuscitar 1000 com uma oração. Se você prega aqui para 5 pessoas, irmão, você prega para 500 pessoas. O que você faz? Então entenda isso. Quando ele está dizendo assim, olha, 100 vezes mais, muito mais. O reino de Deus é assim, quando você coloca uma semente, ele multiplica muito mais. As aves do céu vêm pensando que é uma árvore, mas é apenas um grão de mostarda. O reino de Deus, ele se multiplica na tua palavra, na tua oração, na tua fé. Aquilo que você faz vai se multiplicando. Então não pare. Ora por uma febre. Foi curado? Você pode curar 10 de febre, 20, sei lá quanto for. Entenda isso. Sua oração está sendo ouvida, porque Ele nos fez reino e sacerdote. E você, como sacerdote de Deus, você pode interceder pela tua família, você pode interceder por todos. Já falei para os irmãos aqui, as pessoas vêm todas do jeito que vêm. A gente não sabe quais que vão avançar a esse ponto, né? De ir resolvendo as suas questões sociais, as suas mazelas, né? Para poder chegar, passar no santo, né? Depois no santo e no santíssimo. Quando ela chega no santíssimo, você vê aqui a intimidade maior.
Então, eu não sou de ficar aqui, aquilo que nem eu mesmo fiz, ficar oprimindo as pessoas para trazer uma santidade que muitas das vezes nem eu alcancei ou que alguém alcançou, porque tem gente que é assim, se eu jejuo em sei quantos dias, você também tem que jejuar, se eu falo, não, as pessoas elas vão vendo a glória de Deus e elas vão se santificando. Isaías falava o quê? Isaías falava assim, ai de mim porque eu vou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor, né? E 2 asas cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam. Pés é o quê? Pés é símbolo de santidade. Cada vez que você vai para a presença do Senhor, você vai alcançando esse nível, até você chegar no Santo, no Santíssimo, e conseguir interceder de uma forma poderosa na intimidade com Deus. Então, quando aí você vai ver, quando eu falei aqui para os irmãos, por que as pessoas pedem oração para você? Pessoas pedem oração para você, porque muitas das vezes ele não tem essa intimidade de chegar ainda nesse lugar. Não estou dizendo que nós irmãos não devemos se unir na oração. Nós unimos, mas para dobrar o poder. Mas quando uma pessoa pede oração totalmente para ela, sem união, sem unir na batalha, ela está pedindo porque ela não sabe chegar nesse lugar, porque ela não é sacerdote, porque ela não foi ressuscitada ainda com Cristo. Mas eu e você, irmãos, nós podemos interceder pelas pessoas. Nós vemos quantos testemunhos tem vindo aqui. Nós vemos da irmã Maria da Paz, quando ela foi visitar a filha dela lá, quantas pessoas vieram e receberam, né? Então ali hoje o que? Uma manifestação do quê? Uma manifestação do sacerdote, intercedendo pelos presos, intercedendo pelas pessoas. Irmãos, isso é muito mais do que você possa imaginar. Só para os irmãos terem uma ideia do que nós somos, se você acreditar, quando ele diz assim, se você olhar para esse monte e botar a mão e crer e não duvidar que ele vai virar para o outro lado, ele vai. Irmãos, eu vou contar de novo, já falei aqui. Eu estava em casa assistindo, hoje eu não assisto televisão, mas nessa época eu assistia Repórter. Eu estava assistindo Repórter e tinha um presídio lá em Minas, eu não sei qual é o município. Tinha um presídio lá em Minas, que ele cabia 300 pessoas, assim, afastadas um do outro, deitadinho direitinho em cama. Tinha 3.000 pessoas dentro do presídio. Olha que desumanidade. Para o preso dormir, só para o irmão ter ideia que covardia, como Satanás é suja. Aquilo é um verdadeiro inferno. Para o preso dormir, um ficava em pé e o outro abaixava para dormir abaixado, de tanta desumanidade. Porque alguém fala assim, bandido tem que esperar, é problema dele, quem mandou ele fazer coisa errada, quem mandou não sei o que lá. Irmãos, quando eu olhei aquilo, eu fui tomado por um sentimento na minha alma, eu fui tomado pelo meu espírito, que eu olhei assim, comecei a chorar, e aquilo foi, ao mesmo tempo, era raiva misturado com um monte de coisa. Eu botei o dedo na televisão assim e fechei o presídio. Passou uma semana, falaram, o presídio lá fuzilou, espalhou os presos para tudo quanto é lugar. Aí quando foi com a semana, eu falei, lá em casa, falei para meus filhos, não falei? Irmãos, eu fechei 3 centros de macumba. Tinha 3 centros de macumba onde eu abri a igreja lá no Rio de Janeiro. Os matadores subiam tudo para tentar fechar a minha igreja, tudo com armamento pesado. E não é essas pessoas aqui que usam um revólver 38 diz que é bandido. É matador, irmão. Que mata assim, e às vezes joga até vivo dentro do pneu queimando. Cara ruim mesmo, cara sangue ruim, filho do diabo, nasceu de ruim mesmo. Irmãos, quando eu mandava os coroinhos de fogo, descia tudo bom, um se quebrava, outro se quebrava, eles acabavam tentando se matar um ao outro. Tinha 3 centros lá, esses centros pegavam as menininhas, os pais de santo levavam as menininhas de 13, 14 anos, e acontecia cada coisa lá, cada covardia, e as mães deixavam. Ou se você chama uma criança para vir na igreja, fica, cuidado com aquele pastor, hein? Os pais de santo perseguiam todo mundo, eles vão tudo para tudo, vai para a mãe de santo, vai para a rezadeira, vai para tanto diabo a 4, quando alguém vai vir para a igreja, começa a colocar impedimento, né? Então, irmãos, esses 3 centros fechou lá. Fechou os 3 centros. E nesse lugar que eu estava, irmãos, eu passava assim, quando eu subia a escada para ir pro meu culto lá, para dirigir a igreja, eu passava por cima de corpo morto assim, Era uma escada que o cara que fez a escada morreu, a filha dele morreu, o filho dele morreu, porque a casa dele era de frente. Eles fizeram a escada, e ele ainda morreu na própria escada. Aí eu falei assim, não vai morrer mais ninguém aqui. Depende de mim assim, espírito da morte, não morra mais ninguém nessa escada. Irmãos, até hoje não morreu mais ninguém lá. Irmãos, você tem autoridade, e poder como rei, e você tem autoridade como sacerdote para interceder. Então o que nós estamos falando aqui, que quando eu chego, irmão, a igreja tem poder. Não adianta eu pegar para você trazer um monte de teologia, como eu falei. Eu conheço a história desde lá, de jeito que eu estudo desde criança. Mas aqui, resumindo, o que você precisa? Você
precisa saber o que você perdeu e o que você ganhou na cruz. E o que você perdeu lá, que seu pai Adão perdeu, o poder que você perdeu, o domínio que tinha sobre a terra, a paz que tinha sobre a terra, o relacionamento com Deus. Passava a tardezinha e conversava. O homem perdeu o relacionamento, o homem perdeu o domínio, o homem perdeu a autoridade. Chega a Cristo e dá de novo. Ele chega e diz: te dou o poder para pisar serpentes. Ó, ele te dou o poder para pisar serpentes e escorpião. Ah, mas tá bom, vem esse processo todo. Aí vem Moisés, aí vem o Samuel. A gente aprende sobre os rituais, que hoje isso é feito em nossos corações. Amém. Mas Jesus chega assim, ó: antes de Abraão eu sou. Olha quem está com a gente. Antes de Abraão eu sou. Ah, mas nós somos filhos de Abraão. Não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Antes dele eu sou. Então quer dizer, eu sou sacerdote. Ele é, ó, aí Jesus falou que, Deus falou o que quando ele é batizado? Tu és sacerdote. Hoje te gerei, né? De Melquisedeque, porque não tem nada a ver com a lei. Ele já era sacerdote antes de toda essa lei, de todo esse processo. Ele já era. Antes que existisse eu sou. Antes de Abraão eu sou. Antes desses reinos, de tudo isso que aconteceu, eu sou. Antes de Brasil eu sou. Antes de China eu sou. Antes que existisse terra eu sou. Antes de tudo eu sou. Então você está com tudo. Você está com tudo poderoso. E o que nós lemos aqui em Apocalipse? Nós lemos o que? Ele diz assim, olha, ele nos fez reinos e sacerdote. Mas diz que antes dele, você vai ver que antes dele falar que ele nos fez reino, diz que o príncipe dos reis, quer dizer, os príncipes, ele é príncipe de todos aqueles a quem ele deu poder. Então tudo que a gente faz é para glorificar também o nome dele. Como é que nós glorificamos o nome dele? Nós, irmãos, nós dominamos. Olha, recebe domínio. O homem perdeu o domínio. Virou chacota, as pessoas. Quando eu falo aqui, irmão, você vai pensar fora da caixa. Eu estou te tirando de doutrina de igreja, de legalismo de igreja. Você está pensando agora fora da caixa. Você tem que pensar fora da caixa. Porque se você pensar como os outros, foi como a irmã falou aqui. Vai trabalhar com uma pastora, chega lá, não pode não, tu vai ficar enferma. Que não pode, rapaz. Jesus abraçava os defuntos. Jesus chegava e passava a mão em todo mundo, comia com um, comia com outro, e sentava com as pessoas. Você vai trabalhar com gente que está com espírito de medo? Você tem que pensar fora da caixa. Senão você vai ficar feito esses gadinhos aí, né? Entendendo que Deus te libertou para que você fosse livre, para que você fizesse esta obra. E assim, irmão, título de pastor está muito, é só para tomar conta de uma igreja, com poucas pessoas, reunir alguma coisa. Amanhã nós teremos uma reunião. Aqui eu estou fazendo o papel de professor, amanhã eu estarei fazendo o papel de presidente. Vou falar como presidente, não como pastor. Tem momento que eu falo como profeta. Tem momento que eu falo como rei. Tem momento que eu falo como pai. Tem momento que eu falo, qual a tua profissão? Você fala com autoridade naquilo que você é. Você é sacerdote, mas você tem autoridade naquilo que você faz na tua empresa. Ao momento que você chega lá e você reina, não é só aqui, reinar não é só aqui com a Bíblia na mão, pregando, falando em línguas, cantando corinho de fogo. Reinar onde você estiver, você é sacerdote, você é rei. Se você está numa terra, você é sacerdote, rei. Se você está no teu negócio, você é sacerdote, rei. Você está no seu carro, você é sacerdote, rei. Onde você estiver, lavando louça, trabalhando, onde você estiver, o sacerdote não é para dentro, só para dentro da minha casa de oração. O sacerdócio é em todo tempo, separado e glorificando e oferecendo esse sacrifício de louvor a Deus com o teu trabalho, com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Onde você estiver, você é sacerdote, você é rei. Você domina sobre tudo. Você não deixa as potestades avançar o teu lar. Você diz uma palavra e cai tudo por terra. E você oferece sacrifício de louvor através das tuas ações, através do teu testemunho, através da tua santificação, através daquilo que você deixa de fazer para agradar a Deus. É uma adoração como santificação, é uma adoração como sacerdote. E a intercessão onde você estiver, você é um sacerdote. O tempo que você fica na igreja é muito menos. Você é mais sacerdote onde você estiver, hein?
Porque você passa muito mais tempo em outros lugares do que aqui. E nesse lugar você vem se batalha gigante. Às vezes você vem aqui tomar instrução, às vezes você vem aqui agradecer, às vezes você vem aqui se juntar para orar e receber vitória. Analisa sobre tudo isso. Eu poderia falar de muitas coisas que nós fizemos, né, em muitos lugares. A missionária Liana estava aqui na igreja e ela falou assim: pastor, me ajuda a oração, porque o homem está lá com a faca, quer matar a filha, quer matar não sei o que lá. Liana, pelo amor de Deus, você já tem experiência. Fala, tu vai lá agora, como está com a faca? Tu tem que amarrar aqui, depois tu chega lá e ele vai estar calminho. Vamos, não vou nem falar nada. Vai. Vou falar nada não, tu vai se virar. Dá uma ordem daqui, pô. Aí ela deu uma ordem daqui de dentro da igreja. O homem largou a faca lá, largou tudo lá. Quando ele chegou lá, ele veio trocar ideia com ela de boa. Irmão, entenda isso. Eu vejo quando a irmã Silente chegou aqui, ela chegou aqui: pastor, eu não sei o que acontece. Meu marido chega perto, eu vou dar banho nele. Quando eu boto a mão nele, ele me sabe, ele não quer entrar no banheiro. Eu falo: a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai dar uma ordem só. Entra agora, nesse banheiro aí. Deu uma ordem e ele entrou para tomar banho. Quando ele botava a mão nele, era o fogo que estava queimando ele. Por isso que ele gritava e não queria entrar no banheiro para tomar banho. Irmão, vocês vivem a experiência de sacerdote, vocês vivem a experiência de rei, vocês vivem tudo isso. Aí chega um Zé Mané lá da casa do chapéu, que a gente está pregando o poder que Deus deu, e fala assim: você está pensando, isso é o ego do homem. Que ego, irmão? Nosso ego foi transformado na cruz. Se o meu ego não tivesse sido transformado na cruz, Jesus não me daria isso. Se eu não tivesse feito uma aliança com Cristo, se eu não tivesse me humilhado, se eu não tivesse o aceitado como rei, se eu não tivesse aceitado como meu Senhor, se eu não tivesse aceitado o Espírito Santo como meu guia, que me guia de noite e de dia, que me dirige, que me ensina, que é o meu verdadeiro professor, eu não teria esse poder, irmão. Pelo amor de Deus, como Deus vai dar poder pra gente que está com o ego lá em cima? Só se for Satanás. Temos falhas, temos defeitos, temos coisas para consertar. Alguns intelectuais, irmãos, eles só tiram o poder que Deus nos deu. Por isso eu falei: irmãos, eu nem fiquei muito aqui em Samuel, não fiquei muito aqui. Está aqui algumas coisas anotadas, irmãos, se quiserem anotar. É bom para a gente entender o que era, né, o serviço do sacerdote, que hoje não é assim. Hoje é da maneira que você está fazendo, que você oferece na tua casa, porque tudo essas coisas que aconteceram aqui é dentro do templo de Deus, que é você, é dentro de você que é essa adoração, é dentro de você que é isso tudo hoje. Então, hoje eu cantei o que aqui? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus habita o que? Dentro de nós, né? Então a minha casa é o que? Casa de oração, casa de instrução, onde você vive minha ceia. Um cenáculo, vai lá que tem lá um lugar para servir minha ceia, para a comunhão dos irmãos. Precisamos comunicar isso uns com os outros, nós precisamos trocar ideia, nós precisamos passar a experiência, para cada um entender que nós somos muito mais, além do que pensamos, do que o mundo pensa. Glória. Agora, tudo isso não é para eu andar com o peito de pombo e falar: eu sou um filho de Deus, vou ir pela rua. Irmão, a pessoa não está entendendo nada, você vai trazer confusão. Para eu chegar no meio de uma praça, que nem eu vejo a irmã está xarope da cabeça, mano. A mãe para na frente do mercado: olha, Jesus está voltando e vocês tudo vão por inferno, arrumando confusão, irmão, numa caixa. Qual é a mensagem de Jesus? Vinde a mim todos que estás cansado, sobrecarregado, eu quero aliviar vossas dores. Jesus ama vocês. E para isso você deve manifestar. Quando você diz eu sou amor, você está dizendo, está manifestando o amor de Deus. As pessoas vão ver. Outro dia eu estava na Armênia, eu não sou de parar para ver esses pregadores meio doidos, não, meu xarope. Um dia eu estava lá, o irmãozinho estava com terra nessa comendo. Ele estava lá sozinho. Aí ele começou a pregar sozinho, sem caixa, sem nada. Daqui a pouco ele: pode vir aqui vocês. Não, voz, calma. Vem cá, você, tem alguém sentindo alguma coisa aqui? Tem, ó. Aí ele chegava assim, aí, tá melhor? Aí, tá vendo? Jesus te ama. Pode vir aqui, senhora. Ó, tá vendo?
Está vendo como Jesus está aqui? Curou um monte de gente. Ó, Jesus ama todos vocês. Uma calma, tranquilidade. Estou aqui um monte de gente. Vai lá, eu fico olhando assim. Você é um anjo de Deus na terra? Irmão, eu tive uma tutora também. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive uma senhora que orava por mim, me protegia o coração, não sabia de nada. Logo fui batizado no Espírito Santo, uma senhorinha, e teve outra senhorinha. Essa senhorinha, olha, meus amados, meus filhos, os anjos estão aqui em volta de mim, eu estou indo para o céu. Tinha uma outra, que eu também aprendi muito com ela. Irmãos, a irmã da igreja batista vinha dirigindo o carro, ficava endemoniada, nunca conseguia esse carro chegar lá nela, porque a mulher, ela só comia quando terminava o dia todinho de orar para todo mundo. Aí ela ia deitar, que ela comia alguma coisa. Uma senhora com mais de 80 anos. Aí eu chegava lá, um dia eu fui lá, ela olhou para mim assim, começou a falar coisas do céu, do reino do céu, muita coisa para mim. E ela, você está estranhando? Eu falei, não estou estranhando, eu conheço o que a senhora está falando. E aí, irmão, essa mulher que vem da igreja batista já tinha ido no médico. O médico abriu ela assim, ó, toda. Abriu assim, ó, ela toda. Não achava nada dentro do corpo dela. Quando ela foi lá, que essa senhora começou a orar, essa irmã, foi uma das minhas tutoras também. Aprendi muito com ela. Ela começou a orar. Irmã, ela colocou alfinete embaixo. Ela colocou figa, ela colocou vela, ela colocou tanta coisa. E o médico não achava. Precisou de chamar uma enfermeira para ajudar. Tá lá, eu não sei se ela está viva ainda, que faz tempo que eu não vou no Jardim São Paulo. Foi logo quando eu vim para São Paulo, há 20 e poucos anos atrás, antes de eu começar esse ministério. Irmão, eu já andei com tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Eu fui homem de vigília, de monte, de andar com gente que anda pelos céus orando, gente que... Olha, eu tinha irmãos que nós ia para santo, agarrava na mão assim e flutuava, rodava, os irmãos rodavam nos altos assim, fora da terra. Aí tá lá, ela botou num copo assim, ó, tudo que foi tirado do corpo dessa mulher. Os médicos não achavam nada. Mas quando ela orou, olha a unção do sacerdote, olha a unção de rei, olha o poder de Deus, a medicina fica confusa. Olha o poder de Deus. Nós vemos milagre aqui, que a irmã Joana deu testemunho. Nós vemos milagre que aconteceu na sua vida. E irmão, você vai ver coisa sobrenatural. Você vai ver coisas grandes. Deus vai te mostrar isso só para dizer, está vendo, né? Eu quero que você faça. Eu quero que você faça a minha obra. Você é rei e sacerdote. Onde você estiver. Às vezes a gente fica aí com umas paixões loucas, uma vontade de comer chocolate à vontade, uma vontade de fazer tanta coisa, com essas coisas loucas, querendo não sei o que lá, irmão. O reino de Deus é tão maravilhoso. E quando tem guerra parece ser mais gostoso. E quanto mais você apanha, você dá glória. E quanto mais você sofre, você está em glória, 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 glória. Aí quando você vence, glória, glória, glória. A vitória sempre é mais gostosa do que as dores que você sofreu antes. É muito mais, irmão, do que você possa imaginar. Por isso que Satanás, ele trabalha para nos humilhar e nos deixar cativos, correntados, para que essa glória e esse reino de Cristo não se manifeste na terra. Nós vemos as pessoas pregando direto. Não, nós vamos para o céu, para o reino do céu. Ué, e por que Jesus falou assim, ó? É chegar no reino do céu. Ele falou, onde está esse reino? Aí depois ele diz o quê? O meu reino está dentro de vós. E depois ele diz assim, aí os fariseus, ó, sacerdote do diabo. Falei aqui que eu ainda vou, se você quiser saber mais profundo o que é o verdadeiro sacerdote de Satanás, eu tenho alguns irmãos, colegas, não amigos. Amigos é aquele que toma café com a gente, que eles foram, entendeu? Eles foram entregues no ventre e tinha anjos do principado já para guiar tudo que ele fazia, a sua vida e tudo. Assim como tinha um anjo quando você estava no ventre da sua mãe, que Deus te escolheu. Eu já dei o exemplo, o que eu tinha visto no meu quarto, como que eu ouvi essa voz. Irmãos, aí você vai ver as coisas que Deus quer fazer através de você, que quer fazer muito mais do que você possa imaginar. Então quando eu chego aqui, eu falo, irmão, eu falei, irmãos, vou tomar um pouquinho do tempo de vocês hoje, porque hoje nós estamos com essas poucas pessoas.
mas você, falei da maquete. Então, o que você faz hoje, pequeno, é uma maquete. Deus está falando para você. Você vai reinar sobre essa terra. Você vai liderar pessoas. Você vai liderar famílias, pessoas nobres. Você vai liderar pessoas também, né, que estão sofrendo fomes, presídios, casa de recuperação está destinando, hospitais, sítios, cidades interiores, lugares que você ainda mais imagina. Deus já tem preparado a tua viagem. Deus já tem preparado o teu caminho, os teus traços, os teus trilhos. Deus já tem preparado. Às vezes é através do teu trabalho, às vezes é através da tua profissão. Tem médicos aí pastorando e tomando conta. Tem dentistas, sacerdotes dentistas, cuidando de pessoas e exercendo a função. Tem muita gente em várias funções. Tem coisas para acontecer tão grande, irmão, que você não tem ideia. Olha, a seara é grande, olha, o reino está pronto, né? Tudo já foi plantado, Jesus já fez tudo. Ele já plantou, ele foi a semente que plantou, que foi plantada sobre a terra. Atrairei muitos a mim. Esse muito que vai vir a Jesus vai vir através de você como filho na terra, exercendo essa função, exercendo esse sacerdócio, exercendo essa autoridade que Deus te deu, e Ele continua te dando. Mas pastor, tudo bem. E você exerce isso na sua casa, meu irmão. Não precisa ter título. Você é sacerdote. A irmã Ana, uma vez, o Popó estava lá com uma crise ruim. Aí ele chegou: sei lá, sei lá, pode ser que dê certo. Ela foi e orou. Ele foi curado na hora. Nossa, pelo amor de Deus, gente, é o que eu estou falando para você. Irmã, olha só. Irmã, lembrei agora da irmã Simara. Eu gosto de lembrar disso, né? Eu tenho que usar as coisas de você, que se eu usar de mim, eu falar, ele está falando que é ele, eu não estava lá para ver, então vocês já provaram alguma coisa aqui, então eu vou falar de vocês. A irmã Simara que está aqui, tomou o cálice aqui, acreditando na menina que estava com leucemia lá no Pernambuco. Olha a autoridade, olha a autoridade e olha a fé como sacerdote. A menina foi curada lá no Pernambuco, leucemia. Eu tenho até uma foto dela, está lá cantando lá na igreja lá. Se você fez isso, filho, você vai parar. Você não vai continuar orando pelas pessoas. Era para estar lá, que ela era para ser enfermeira, viu? Só que ela saiu fora, vazou. Né? Era para estar para enfermeira, sei lá, Deus tem alguma coisa aí. Então, você vê, se você curou uma pessoa lá no Pernambuco, irmão, é uma maquete. Você pode curar milhares de pessoas nesse Brasil. Se ele faz uma coisa pequena, ele faz grande. Para Deus não importa pequeno ou grande. É você que pede pequeno. Se você pedir um fusquinha, ele vai te dar um fusquinha. Se você quiser, não, eu quero uma range para eu poder botar o jovem e levar lá no sítio, você vai ter uma range. Se você falar, eu quero uma casa com 2 cômodos, você vai ter uma condição. Você fala, não, Senhor, eu quero 2 quartos, quero o meu filho que vai nascer, quero para mim, para minha esposa com sala. E eu quero com garagem, para eu não ter que estar pagando aí R$100 de garagem para os outros, deixar meu carro na rua. Deus vai te dar. Quem determina é você, meu filho. Quem determina é você, porque você é rei e sacerdote. Você determina as coisas na terra. Só que você não entendeu isso ainda. Você não entendeu isso ainda. Você determina. As palmas exaltam o nome dele. Glória a Jesus.